Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e nossa calorosa boas-vindas à Rádio WLC, onde nossa missão é levar as boas novas do breve retorno do Salvador, conforme revelado pela profecia bíblica. Eu sou o Cris Deluca e aqui comigo está o Will Santos. Bem-vindo e obrigado por nos sintonizar. Estou muito animado com o programa que planejamos para hoje, pois tudo é uma questão de fé. Compartilharemos alguns passos simples e práticos que podemos seguir a fim de que possamos nutrir a nossa fé em nossas vidas diárias. E se você já se juntou a nós antes, você já sabe que aqui na WLC preferimos sempre que possível usar o nome pessoal do Criador. As Escrituras nos exortam a invocar o nome do Senhor. Mas como você pode fazer isso se não sabe qual é esse nome? E o programa de hoje, passos para desenvolvermos a nossa fé. E não significa realmente invocar o nome do Senhor. O hebraico original insere seu nome, que é Yahweh ou Yah. Então, o que a Bíblia nos diz para que façamos é invocar o nome de Yahweh. E há um bom motivo para isso. O nome de Yah vem do verbo hebraico do ser ou do existir, que é Hayah. Não estamos acostumados a usar o verbo do ser como um nome, mas esse é o nome do Pai. E se encaixa perfeitamente. Qualquer verbo do ser, que é sou, é, são, foi, foram, sendo e sido, e todos esses verbos refletem perfeitamente o fato de que sua existência é a fonte originária de tudo o que há no universo e que ele é o único ser autoexistente que foi, é e sempre será. Isso em si é uma promessa de que ele nunca nos deixará ou nos desamparará. Ele sempre estará à disposição para nos auxiliar. Os nomes em hebraico sempre foram ricos em significados, não é verdade? O nome do Salvador não é Jesus, mas sim Yahushua, que também descreve o que ele é. Ele é a salvação de Yahweh. Você também poderá nos ouvir, querido ouvinte, usar as palavras El ou Elohim. Esses são títulos hebraicos usados em todo o Antigo Testamento que se referem ao Pai. Na verdade, em sua tradução moderna, na maioria das vezes vemos o termo Deus, sendo que no hebraico ele é referido como Elohim. Tudo bem, vamos para o nosso tema de hoje a ser abordado: fé. Estou ansioso pelo programa de hoje porque a fé é um fator muito importante na caminhada cristã. Sem fé, as dúvidas não apenas se insinuam, mas assumem o controle e logo não há mais nada no tocante à conexão vital entre a alma e nosso Criador. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradá-lo. E então, o Will hoje irá compartilhar conosco alguns passos práticos e simples sobre como podemos fortalecer a nossa fé. Vamos começar definindo precisamente o que é fé. Enquanto pensamos sobre isso, tenho uma história que ilustra do porquê a fé é tão importante. Li essa história anos atrás, quando eu estava lendo uma biografia da vida de um lord inglês. Não me lembro bem quem era, mas apenas que ele viveu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, ou algo parecido. Dizia que em sua propriedade havia um muro de pedras que ele queria demolir. Acho que ele estava planejando usar pólvora para implodi-lo e sacá-lo fora. Sendo assim, seu filho queria estar lá para ver seu pai realizando aquele feito. O pai havia prometido a seu filho que não implodiria aquele muro sem que o garoto estivesse por lá. E aí, o que aconteceu? Bem, o pai pediu para que seus empregados realizassem o trabalho, mas esqueceu de pedir para que eles esperassem por seu filho, e eles destruíram aquela coluna de pedras sem o garoto estar lá no local.
Eu não sei se ele estava na escola ou sei lá o quê, mas o fato é que ele não estava presente naquele momento. E o que o pai fez? O que você faria em uma situação como essa? Bem, eu provavelmente me desculparia com meu filho e diria que os homens não sabiam que deveriam esperar. Então, demoliram o muro sem ele. Sim, e isso provavelmente seria o que eu faria também, mas não foi isso que esse pai fez. Ele havia dado sua palavra a seu filho de que o menino poderia assistir, e ele queria que seu filho soubesse que ele podia confiar em sua palavra. Ele pediu aos operários que reconstruíssem o muro apenas para cumprir a promessa feita ao filho. Você só pode estar brincando comigo. Na verdade, ele pagou seus operários para reconstruir aquela estrutura só para poder derrubá-lo novamente? Não, ele arcou com as despesas extras de reconstruir o muro para que pudesse honrar a promessa que fizera ao filho. Este homem sabia que uma promessa é tão importante quanto a fé que a outra pessoa tem na palavra de quem a prometeu. Esse realmente é um bom princípio. Esse foi um tempo em que a palavra de um homem era lei e uma obrigação cumpri-la. Os negócios eram feitos somente com um aperto de mão e nenhuma papelada ou depósito em dinheiro era necessário. O Lorde era um pai muito sábio e ele sabia que para que seu filho pudesse confiar na sua palavra, o seu filho precisaria acreditar que seu pai sempre cumpriria suas promessas. Agora, Chris, leia para nós a definição de fé. O que diz? Diz que fé é, abre aspas, a crença, o assentimento ou consenso da mente com a verdade do que é declarado por outro, apoiada em sua autoridade e veracidade e sem outras evidências. Fecha aspas. Fé é nada mais, nada menos que a confiança absoluta de que o que alguém está dizendo é a verdade, sem a necessidade de nenhuma outra evidência para sustentá-la. Colocando dessa forma, eu consigo entender do porquê um pai faria o que o Lorde fez só para cumprir a sua palavra. Eu consigo entender do porquê Yahweh age também dessa forma. Ele sabe que nossa fé em suas promessas é vital para alcançarmos as vitórias das lutas do dia a dia. Então, falando de uma forma prática, quais são alguns passos específicos que podemos tomar para desenvolvermos nossa fé em Yah? A primeira coisa a fazer é perceber que a fé em si é um dom. Romanos 12, verso 3 nos diz que Yah concedeu a cada um uma certa medida de fé. Esta é a chave para desenvolvermos a nossa fé, pois embora a fé seja necessária para que clamemos pelas promessas de Yah, ela em si é um dom. Eu já li Romanos 12, 3 por diversas vezes, mas nunca percebi que a fé também é um dom. Acho que eu tinha a ideia de que a fé é como se fosse uma conquista espiritual e de que poucos alcançam e outros não. Você não é o único a pensar assim, Chris. Bruce McConkie escreveu, abre aspas, a fé é um dom de Deus concedido como recompensa pela retidão pessoal. É sempre dado quando a justiça está presente, e quanto maior a medida de obediência às leis de Deus, maior será o nível de fé concedida. As palavras soam legítimas, mas... Eu sei, mas é uma mistura de verdade e erro, e esse é o problema. A verdade é que a fé é um dom, mas o erro é que é um dom dado apenas aos justos como recompensa pelo que o indivíduo alcançou em viver uma vida plena. E isso contradiz Romanos 12, 3, que diz que Yah deu a todos o dom da fé. E viver uma vida plena não é um pré-requisito. Pense nisso, caro ouvinte. Digamos que uma pessoa fez algumas escolhas erradas e acabou sendo presa. O medo, o estresse, tudo a oprime. E em um momento como esse, ela se volta a Yah. Nós não poderíamos dizer que essa pessoa é íntegra. Eu também penso que não. Em tempos de angústia, sentindo o vazio em que mergulhou, se essa pessoa se voltar para Yah e orar, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Yahweh se irá recusar a conceder-lhe mais fé, só porque essa pessoa não é íntegra? Claro que não. Na verdade, toda essa ideia de que a fé é uma recompensa pela justiça alcançada de uma forma pessoal também contradiz Romanos 3, 10 a 12. Escute isso, Will. Diz, abre aspas, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Yah. Todos se extraviaram. Perfeito. Portanto, essa ideia de que a fé é uma conquista espiritual peculiar está errada. Sim, a fé é necessária para as conquistas do dia a dia, e isso é vital, mas também é um dom da graça divina.
Anteriormente, Chris, você citou Hebreus 11, verso 6, mas apenas a primeira parte do versículo. Por que você não volta lá para esse texto e lê ele todo? Isso pode lançar alguma luz sobre essa situação. Vamos lá para o livro de Hebreus. Diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Yah, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Yah creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você quer que sua fé cresça, a primeira coisa a fazer é ir até Yah e pedir para que ele te conceda uma porção dobrada dela. Você não poderá agradá-lo sem isso, mas não é algo que você possa adquiri-la por conta própria. É um dom, mas que você poderá pedi-la ao Pai. Eu também acho que é importante perceber que só porque a fé é um dom, se nós a quisermos, nós devemos aceitá-la. Yah nunca força ninguém a aceitar seus dons. Temos a faculdade e o direito dado por Yah de rejeitar seus dons. Então, se você quer mais fé, eu acho que é importante fazer uma escolha consciente, não apenas para pedir por mais fé, mas para aceitá-la. E lembre-se também de que a fé não é um sentimento, e eu acho que é aqui que muitas pessoas ficam confusas. Elas presumem que se tiverem fé, terão um sentimento de prazer e empatia, mas isso não é fé de forma alguma. Você se lembra da definição de fé que você leu para nós agora há pouco? A fé é a aceitação ou a compreensão da mente de que o que outra pessoa está dizendo é realmente a verdade e sem a necessidade de qualquer outra evidência. Isso é um passo além da crença. Esse tipo de confiança só surge quando conhecemos profundamente a outra pessoa, para que venhamos a confiar nela. Então, esse é o próximo passo a ser dado para desenvolvermos a nossa fé. Conheça Yahweh de uma forma pessoal. Ah, sim. Quando se trata de salvação, não é o que você sabe, mas quem você conhece. Nós não falamos muito sobre isso, mas Ezequiel 14, versículo 20, explica tudo. Diz o verso: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. A única maneira de fazer isso é investindo tempo em um relacionamento pessoal com o nosso Criador. Não é a igreja que você frequenta, muito menos o que seu pastor diz. Na verdade, isso pode tornar mais difícil aceitar uma nova verdade. No final das contas, tudo se resume dentro de uma dúvida. Você conhece Yahweh de uma forma pessoal? Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Gaste tempo de qualidade com ele, caro ouvinte. Não faça apenas uma oração apressada antes de sair para o trabalho, quando você já não está mais com a cabeça para isso. Leia e medite em sua palavra. Ao estar no trânsito, ouça músicas edificantes. Se você pegar o ônibus ou o metrô, gaste esse tempo memorizando as Escrituras. Deixe seus pensamentos se voltarem a ele ao longo do dia, procurando conhecê-lo como um ser que faz parte de sua vida. Eu gosto dessa ideia, na qual envolve conhecê-lo como um ser que faz parte de sua vida. O versículo 8 do Salmo 34 diz: provai e vede que Yahweh é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse é um convite para fazer mais do que apenas se sentar em um banco de igreja 1 ou 2 vezes por semana e ouvir alguém falar sobre ele. A única maneira de alguém aceitar a palavra de Yah literalmente, sem precisar de nenhuma outra evidência, é se ele ou ela o conhece em um nível íntimo, de uma forma profunda e pessoal. Se você deseja desenvolver sua fé, crie o hábito de começar a exercer a fé diariamente. Procure uma promessa que se adapte às suas necessidades e clame por ela. Ore muito especificamente. Disse que uma fé é uma planta que cresce rapidamente quando ela é cultivada, e assim comece a nutri-la. A maneira de fazer isso é escolhendo ter o hábito diário de exercer fé. Lembro-me da Laura ali falando sobre uma amiga dela, cuja a família passou por um momento difícil. A amiga pegou alguns pedaços de papel e escreveu neles algumas promessas. Depois, ela os espalhou por toda a casa. Nas portas, nas escadas, na geladeira e em qualquer superfície plana onde seus olhos pudessem enxergar enquanto caminhava pela casa. Ela disse que parecia estar cercada pela presença pessoal de Yah.
e ela disse que parecia que um grande braço a envolvia. Eu me lembro disso. Ela disse que no início era difícil confiar 100% nas promessas, porque essa foi uma situação assustadora e delicada tanto para ela como para sua família. Certo? Então, embora ela não sentisse isso na pele, ela fez uma escolha consciente de confiar nas promessas, independentemente do que ele estava sentindo. E Yah conduziu sua família de uma forma miraculosa. O efeito cascata foi que essa mulher e sua família adquiriram um conhecimento mais profundo e pessoal do Pai como nunca haviam visto antes. Eu creio nisso, e não há nada que desenvolva mais a nossa fé de que quando aprovamos de uma forma pessoal e a vemos agindo em nossa própria vida. Amém! Estaremos de volta daqui a pouco com mais alguns passos práticos no tocante ao desenvolver nossa fé. Os que guardam o domingo afirmam que o livro dos Gálatas ensina que o sábado do 7º dia foi pregado na cruz. Já os que guardam o sábado utilizam os mesmos textos para afirmar que as festas de Yahua não são mais necessárias. E todos afirmam que os elementos débeis e fortuitos que são mencionados em Gálatas 4 se referem à lei dada ao povo de Israel e que eles dizem que não é mais obrigatória para os cristãos de hoje. No entanto, depois de entender as questões envolvidas, percebe-se rapidamente que Paulo está dizendo algo totalmente diferente. Se fosse possível alterar ou anular a lei de Yah, Yahushua não precisaria ter vindo e morrido na cruz. Yah poderia ter mudado o salário do pecado para um outro tipo de castigo que não envolvesse a morte. Se você quer ter a compreensão sobre a carta de Paulo aos Gálatas, você precisa ouvir o episódio da Rádio WLC intitulado Paulo e os Gálatas, sobre o que ele estava falando. Acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC e role para baixo para ouvi-lo. Novamente, o título é Paulo e os Gálatas, sobre o que ele estava falando no www.wordlastchance.com/português. Você também poderá procurá-lo no YouTube. Você estava falando, Will, no último bloco, que não há nada igual como provar e ver por nossa própria experiência que é por meio de Yah que desenvolvemos a nossa fé. Como que isso funciona no dia a dia? Em termos práticos, como podemos provar e ver que Yah é bom? Acho que uma das melhores maneiras é simplesmente criar o hábito diário de reivindicar por suas promessas. Se a fé é uma planta que cresce saudável quando a nutrimos, comece a nutri-la. Procure por promessas adequadas à situação que você está vivendo e a use como parte das súplicas que você eleva ao Pai. Smith Wigglesworth foi um evangelista britânico que nasceu no ano de 1859. Smith Wigglesworth? Provavelmente sua mãe o odiava ou algo assim. Eu acho que não. Independentemente de seu nome, ele foi bastante influente no início da história do pentecostalismo. Agora, eu não concordo com tudo o que ele acreditava, mas ele disse algo uma vez que eu achei muito esclarecedor. Ele disse: "O medo perece, a fé salta." Chris, quando você era pequeno, sua mãe ou seu pai alguma vez lhe disseram: "Pule que eu te pego"? Claro que sim. E o que você fez? Eu pulei, é claro. E o que eles fizeram? É claro que eles me pegaram. Na verdade, não há claro nessa situação. Eu li uma vez a história de um garotinho cujo pai lhe disse: "Pule que eu te pego." O menino pulou e o pai deixou o menino cair no chão. Isso é horrível. Que maneira de destruir uma confiança. O menino estava obviamente ferido, tanto físico quanto emocionalmente, e enquanto chorava, seu pai lhe disse: "Lembre-se disso para que você nunca confie em ninguém." Aparentemente o menino era P.T. Barnum, um showman americano de meados do século XIX. Uma frase amplamente atribuída a ele é a declaração: "Um otário nasce a cada minuto."
Que coisa triste de se fazer a uma criança que está procurando desenvolver a confiança em alguém. Agora compare essa história com sua experiência quando você era uma criança. A primeira vez que seus pais disseram, pule que eu te pego, e você pulou prontamente, certo? Bem, pra te falar a verdade, não. Eu me preocuparia se eles me pegariam ou não, mas eu na verdade pulei e com certeza eles me pegaram. Então, na próxima vez que eles disseram, pule que eu te pego, por que você hesitou em pular? Não, eu não hesitei. Eu pulei assim que eles me mandaram. Na verdade, lembro-me de uma vez que meu pai quase me deixou cair porque ele não esperava que eu pulasse. Mas ele ainda assim me pegou. Eu pulei porque naquele momento eu confiava nele totalmente de que ele não me deixaria cair. Ele provou que poderia e o faria. E então eu não me preocupei. Sua experiência pessoal lhe ensinou que você pode confiar que sua mãe ou seu pai farão o que eles realmente dizem. É assim também com Yahweh. Quando nos encontramos em apuros e não sabemos o que fazer, precisamos de sabedoria, ajuda, livramento, dinheiro, cura, um trabalho e qualquer outra coisa, e então clamamos por uma promessa escolhendo confiar na palavra de Yah. E dessa forma nossa fé crescerá em proporções jamais vistas, mas não irá crescer se nunca exercitarmos. Nesse contexto, eu gosto do uso da palavra exercitar. Sim, a fé é um dom, mas funciona como um músculo, não é mesmo? Um músculo é fortalecido quando é afetado devido a uma luxação. E quando esse músculo é colocado em posição de descanso, ele se torna mais forte quando ele passa pelo processo de recuperação. Quando pensamos sobre isso, podemos fazer uma correlação com o que a fé faz. Ela fica mais forte quando ela está sendo provada ou quando é submetida à pressão do meio. Falando por minha própria experiência, eu sei que às vezes estou tão desesperado para sair de uma situação estressante que resolver o problema devia ser meu foco, quando na verdade IA pode muito bem estar permitindo que isso esteja ocorrendo apenas para que eu possa exercitar minha fé e fazer com que ela cresça e se torne mais forte. Eu acho que todos nós tendemos a ficar impacientes quando estamos estressados ou sofrendo. Dessa forma, nós olhamos para Isaías 65:24 e oramos, Pai, olha o que você diz. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Ok? Estou clamando agora. E onde então está a resposta à minha oração? Parece que essa dúvida procede. E eu sei que eu já fiz esse tipo de oração antes. Ela torna-se automática como sendo a nossa promessa favorita para reclamarmos ao Pai. Mas o que precisamos fazer é aprender a ter paciência em todas as circunstâncias, esperando que Yahweh responda de acordo com seus planos para a nossa vida. Vamos agora abrir lá no Salmo 27, pois essa passagem aborda diretamente esse assunto. Inicia com a conhecida declaração, Yahweh é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Yahweh é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Mas eu quero que você leia como este salmo termina, Chris. Você poderia ler os versículos 13 e 14 do Salmo 27, por favor? Diz, eu creio que verei a bondade de Yahweh na terra dos viventes. Espera por Yahweh, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, por Yahweh. As provações têm um propósito, e se lembrarmos disso, então, em vez de exigirmos que sejamos libertos imediatamente, confiaremos em Yah mesmo que não vemos como a libertação virá. Na verdade, os problemas são pensados especificamente para nos ensinar lições de fé. E quanto mais cedo aprendermos a confiarmos no Pai, mais fácil esse processo será. Em vez de olharmos para as dificuldades, precisamos ser gratos pela oportunidade que temos de ver Yah trabalhar em nosso favor. Precisamos confiar nele e agradecê-lo pela chance de ter nossa fé fortalecida. Isso fala particularmente direto ao meu coração. Eu consigo ver onde preciso aprender a ter mais paciência e confiança. Isso me lembra as palavras de Pedro em 1 Pedro 4, versículo 12 e 13. Dê-me apenas um segundo para encontrá-lo. Está aqui. Diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário,
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Que maravilhoso! Obrigado por compartilhar essa passagem conosco. Isso me leva ao próximo ponto sobre como desenvolvermos mais a nossa fé, que é: seja grato. Quando em meio ao estresse, provação, medo e dúvida, você puder expressar gratidão, sua fé será fortalecida. Você poderia ler para nós 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18? Acho que esta passagem diz isso melhor. Diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Iá em Cristo Yahushua para convosco. É impossível duvidar quando estamos rendendo graças ao nome de Iá. É impossível ceder ao medo quando estamos focados nas muitas maneiras pelas quais Ele nos abençoou e nos livrou no passado. Isso é verdade. Quando estamos agradecidos a Iá por suas bênçãos, seu foco não estará na montanha à sua frente, mas nas mãos estendidas que o levarão para o topo da montanha. Eu sei por experiência própria que quando eu estou focado em louvar a Iá, mesmo em meio às dificuldades, começo a ver possibilidades, aberturas e oportunidades que não via quando focava apenas em um determinado problema. No início pode ser difícil mudar seu foco, mas com o passar do tempo isso torna-se mais fácil. Comece com uma lista mental de todas as coisas pelas quais você é grato. É uma ótima maneira de pegar no sono durante a noite, a qual seria fazer uma retrospectiva do seu dia e ver todas as maneiras que Iá proveu para você e sua família naquele dia. E quanto mais fazemos isso, mais a nossa fé crescerá em nosso coração. Quando estamos cientes da presença de Iá e quando gastamos tempo para percebermos as bênçãos que Ele está constantemente derramando, nosso coração responderá com amor, e amor desperta amor. E então fará com que sua confiança se fortaleça em sua palavra, que por sua vez desenvolverá mais sua fé. É um processo fantástico. Com certeza é. Uma coisa que realmente me ajudou a desenvolver minha fé com mais significado é, na verdade, muito simples. Qualquer um de nós, sob quaisquer circunstâncias, pode fazer isso, e seria simplesmente mergulhar na palavra de Iá. Deixe-me ler para você Romanos 10, é o verso 17. Diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Yahushua. Quando mergulhamos nossa mente nas promessas de Iá, nossa fé é fortalecida. Você não poderia ser mais claro que isso, Chris. Não dá para ser. Mergulhe na palavra de Iá e sua fé se fortalecerá. A razão para isso é maravilhosa, e é que a palavra de Iá tem em si um poder sobrenatural para cumprir o que ela diz. Eu sei que já falamos sobre esse tema em outra oportunidade, mas para aqueles que nunca ouviram falar desse conceito antes, vamos conversar sobre isso. Você poderia abrir lá em Isaías 55? Já estou indo para lá. Esta é uma passagem fantástica e, com certeza, inspira a nossa fé. Se você perdeu nossos programas anteriores que falavam sobre como acessar o poder divino, ainda não é tarde para ouvi-los. Temos todos esses arquivos de áudio baixados no YouTube e também em nosso site. Vá até o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Em seguida, role para baixo. Existem 2 programas em particular que tratam disso. Um é intitulado A Promessa Mais Poderosa do Universo, que é o programa de número 87. E o outro é Aprenda Como Acessar o Poder Divino, que é o programa 86. Ambos são muito bons. Ok, Isaías 55... Sim, e comece a ler pelos versículos 6 e 7. Vamos lá. Diz: buscai a Yahuwah enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Convirta-se a Yahuwah, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora, bem aí, isso é uma promessa. Adoramos um Deus de amor, um Deus que perdoa. Yahuwah está dizendo que se voltarmos a Ele, Ele terá misericórdia de nós. Isso é uma promessa.
um Deus em quem podemos confiar mesmo que os céus caiam. Ok, continue. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora ouçam, caros ouvintes, que ele irá usar uma comparação. Ele vai comparar sua palavra à chuva e ao efeito que ela tem em um solo seco. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não A palavra de Yah. Não voltará para mim vazia, mas A palavra de Yah. fará o que me apraz naquilo, A palavra de Yah. mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Mas claro que isso é impossível. Sua própria palavra contém o poder que trouxe o universo à sua existência. A palavra de Yah contém o poder divino e onipotente para fazer o que essa mesma palavra diz. Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Foi exatamente isso que aconteceu. É por isso que Yah não tem que fazer nada para cumprir sua vontade. Ele só precisa falar. E esse poder está contido em sua palavra. Assim, quando imergirmos nessa palavra e quando meditamos nela, e eu não estou falando de nos assentarmos em uma posição de lótus e entonar bum, eu estou falando sobre deixar nossa mente se voltar a ele ao longo do dia. Eu estou falando sobre pensar sobre o que lemos logo de manhã e como isso se aplica a nossas vidas. E é dessa forma que nossa fé começa a crescer. Outra coisa que acho que influencia nesse aspecto é aquele bate-papo dentro de nossa mente. Como falamos com nós mesmos em nossa própria mente. De certa forma, isso é parte de nossa meditação. Como assim? Eu não entendi esse negócio. Bem, faz parte do nosso processo de como pensamos. As palavras têm poder e elas podem reagir aos nossos próprios pensamentos e emoções. Quando meditamos na palavra de Yah, essa é uma forma de conversarmos com nós mesmos. Isso libera o poder da fé dentro de nós para acreditarmos em tudo o que estamos centrados. Entendi. O problema é que nossas palavras nem sempre são boas. Você está certo, Will. E palavras e pensamentos negativos podem ter uma reação igualmente negativa sobre nós e nossa vida. Mas, se preenchermos nossas mentes com a palavra de Yah, imergirmos, como você disse, e então, quando meditarmos sobre uma promessa, e isso se tornará nosso bate-papo ou um diálogo dentro da nossa mente, por exemplo, vamos pegar Romanos 8:28 que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando meditamos sobre isso se torna nossa conversa interna. Começa a ter um efeito em nossas mentes e no que cremos. Entendo o que você está dizendo, Chris. E porque a palavra de Yah tem o poder de fazer o que ela diz, quando pronunciamos essas palavras para nós mesmos, essas próprias palavras dão a nós o poder de realmente acreditarmos nelas. Exatamente. Da mesma forma, 1 Pedro 5, versículo 7 diz, abre aspas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As próprias palavras contêm o poder de fazer o que elas dizem. E, então, quando meditamos nelas, e quando as repetimos para nós mesmos, as próprias palavras criarão fé em nós, a fim de que acreditemos na palavra de Yah. Isso é poderoso. E quanto mais estudamos e gastamos tempo na palavra de Yah, mais meditaremos sobre o que suas palavras significam para nós. E quando repetimos essas mesmas palavras para nós mesmos, mais nossa fé irá crescer e mais iremos acreditar em suas palavras. Veja, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Yah, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo certo. Se a salvação e com tudo o que ela envolve é um dom, e isso significa que a própria fé também é um dom. Precisamos dela para sermos salvos, e então é lógico que a própria fé
também seria um presente da abundante graça de Yah. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Gostaria de saber mais sobre os eventos dos últimos dias? A World Last Chance tem mais de 50 artigos sobre profecias. Se você quer saber quem é o anticristo e se você deseja saber qual é a marca da besta, como também gostaria de aprender sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, visite nosso website em www.worldlastchance.com/português e procure pelos vídeos da WLC no YouTube. A profecia é o presente do céu para a última geração e você não será pego de surpresa. Comece a estudar hoje no www.worldlastchance.com/português ou assista aos vídeos da WLC no YouTube. E aí, Chris, de onde vem a pergunta da caixa de mensagens diárias de hoje? Vem da França, para ser mais preciso, da cidade de Bayonne. Você sabia que o exército francês foi o primeiro a usar camuflagem? Eles a usaram no ano de 1915. Sério? Eu não sabia disso. Bem, aqui estão algumas curiosidades para adicionar à sua coleção. Você sabia que na França você pode se casar com uma pessoa morta? Desculpe, o que você disse? Sério. Contanto que você possa provar que a pessoa morta pretendia se casar com você, você ainda assim poderia se casar mesmo após a morte dessa pessoa. E você ainda precisaria de uma permissão especial do presidente para realizar seu intento. O caso mais recente que conheço foi de um policial francês morto a tiros antes de se casar. Isso ocorreu no ano de 2017. Sua noiva conseguiu permissão para se casar com ele póstumamente. Bem, eu creio que isso poderia ser benéfico para fins de herança ou benefícios dos planos de seguro de vida ou algo assim. Faz sentido quando pensamos sobre essa situação, mas é chocante quando ouvimos sobre esse fato pela primeira vez. É por isso que eu mencionei sobre essa curiosidade. No início, essa reação é chocante e também de repugnância, mas que depois nos traz a compreensão do porquê de tudo isso. Essa ideia meio que vem de encontro com a pergunta de hoje. E é uma boa pergunta. Helena Manoncoubert escreve: Caro Chris e Will, eu gosto muito do seu programa e escuto sempre que posso. Mas a parte que eu sempre espero com ansiedade é a parte que vocês dão dicas para seus ouvintes na caixa de mensagens diárias. Eu percebi que para muitas das perguntas que vocês recebem, vocês não dão respostas específicas, mas elas sempre são seguidas pelos princípios bíblicos. E eu realmente gosto muito dessa visão que vocês têm. Minha pergunta hoje é: há um princípio abrangente, em particular que, em caso de dúvida, pode ser aplicado a qualquer situação? Que pergunta ótima. Sim, na verdade existe. Chris, você poderia abrir em Mateus 22 e ler os versículos 37 a 40, por favor? Aqui, Yahushua está explicitamente explicando um princípio que, se entendido corretamente, pode ser aplicado a qualquer situação na vida e que nos dará clareza e compreensão. Você já encontrou, Chris, o que esses versos dizem? Sim, aqui. Respondeu-lhe Yahushua: amarás a Yahua, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O primeiro princípio, que é amar a Yah com todo o seu coração, alma e mente, nos cobre no tocante às nossas ações e nossos comportamentos. Se você fizer disso o princípio orientador de sua vida, entregando-se totalmente a ele, tudo o mais em nossa vida se encaixará. E seremos capazes de priorizar não apenas nossas palavras e ações, mas decisões que afetam todas as áreas de nossa vida.
O segundo princípio de amar o próximo como a nós mesmos dará clareza a cada interação que tivermos com outros. Eu acho que isso é particularmente importante na vida espiritual. E é nisso que eu meio que pensei depois de ler a pergunta de hoje e do porquê compartilhei aquele fato de ser possível casar-se com uma pessoa morta na França. É muito fácil ver algo errado na vida de outras pessoas e nos colocarmos como juízes e ao mesmo tempo condená-las. Nós olhamos para elas e se elas fazem algo que achamos errado, é tentador julgá-las como cristãos que não são lá aquelas coisas. Eu sei o que você está dizendo, Chris. Tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, para ser mais preciso. Bem, seu pai estava morrendo de câncer, mas ela morava no estado do Maine. Ir de sua casa em Los Angeles, Califórnia, para a casa dele em Portland, Maine, fica a mais de 4.500 quilômetros de distância. Isso é mais longe do que ir de Londres, Inglaterra, a Riad, na Arábia Saudita. Uma distância louca a percorrer e ainda estar no mesmo país. E aí, o que aconteceu? Bem, depois que o pai dela piorou, minha amiga foi notificada de que se ela quisesse ver o pai pela última vez, ela precisaria ir para lá imediatamente. Sendo assim, ela reservou um voo e chegou lá algumas horas antes de ele falecer. Agora o problema para minha amiga surgiu quando ela pediu à sua amiga que ela ficasse de olho em sua casa e viesse alimentar seu gato enquanto ela estivesse fora. Quando sua amiga descobriu que ela iria embarcar no próximo voo para o Maine, ela disse que isso era errado e também pecado. Tá falando sério, Will? Por quê? Porque o voo era nas horas do sábado. Então, quer dizer que a amiga dela achava que ela deveria ter reservado um voo um pouco mais tarde, depois do sábado, e confiar em Yah que ela chegaria a tempo de ver ou não seu pai pela última vez? Pelo que percebo, se ela tivesse agido assim, ela não teria chegado a tempo de ver seu pai antes de ele morrer. Bem, particularmente eu não gosto de viajar no sábado. Meu ponto não é quem estava certo ou quem estava errado sobre o viajar no sábado. Meu ponto é que não era função da amiga julgar, e certamente não era função dela expressar essa crítica quando minha amiga já estava sob muito estresse e dor. Helena Manon gostaria de saber que princípio amplo poderia se aplicar a cada situação? Bem, amar o próximo como a si mesmo significa que você não se propõe a julgá-lo, e de que sempre deveríamos agir assim. Esse não é o nosso papel, mas sim do Espírito Santo. Yah não qualifica ninguém a julgar o outro e, novamente, é o trabalho do Espírito Santo convencer os corações e não o nosso. Isso me faz lembrar das palavras de Yahushua em Mateus 7. Deixe-me encontrar aqui. Já encontrei. E ouçam, queridos ouvintes, enquanto eu leio essa passagem. Diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu amo essa passagem e ela mostra que Cristo tinha senso de humor. E esses versos resumem esse problema perfeitamente. Eu odeio dizer isso, mas quanto mais conservador um cristão é, mais ele tende a julgar outros e nós não fomos chamados para agir assim. O que somos chamados a fazer é amar a Yah com todo o nosso coração, mente e alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando esses dois mandamentos se tornarem nossos princípios orientadores, teremos a clareza de saber como reagir em qualquer situação. Realmente, as palavras de Yahushua são muito pertinentes, como sempre. Tudo certo. É hora de mais uma pergunta. Talib está escrevendo de Shah Alam, Malásia. Ele escreve: estou muito interessado em aprender mais sobre profecias à medida que elas estão se cumprindo. Conheço muitos dos seus programas e também dos artigos do seu site, que tratam sobre profecias. Vocês teriam algum lugar onde compartilhar
as atualizações sobre eventos dos nossos dias que vêm de encontro ao cumprimento de algumas profecias? Obrigado por tudo que vocês fazem para difundir a verdade. Que Yahweh continue os abençoando. Obrigado, irmão, e sim, temos um lugar onde postamos as últimas novidades sobre eventos relacionados ao cumprimento das profecias. Acesse www.worldlastchance.com/português e na barra de pesquisa no topo da página, digite novidades sobre profecias. As notícias que cobrimos enfocam os acontecimentos nos Estados Unidos e na Igreja Católica Romana. Essas entidades são os dois atores dominantes apresentados em Apocalipse 13 como uma besta emergindo do mar e uma besta emergindo da terra. Portanto, é importante ficar de olho em ambas. Também cobrimos qualquer evento relacionado ao Papa Francisco, já que ele é o 8º e último Papa profetizado em Apocalipse 17. O fim de seu reinado significa o fim desta terra. E ele está na casa dos 80 anos, não é mesmo? Sim, é por isso que o retorno de Yahushua pode ser medido em anos e não em décadas. Nós cobrimos todos os eventos atuais que apontam para o quase cumprimento do primeiro ai de Apocalipse 9. O primeiro ai não será um ataque alienígena, mas um ataque de demônios, apresentado para parecer como se fosse uma invasão de alienígenas. Sob esta série de eventos, o Papa se levantará como o salvador da humanidade, e todos os líderes mundiais renderão sua autoridade a ele, exatamente como profetizado, a fim de reviver a economia mundial que estará em colapso. Finalmente, qualquer notícia que confirme o transbordamento do cálice de iniquidade da humanidade, uma vez que isso significa que o julgamento divino está prestes a ser desencadeado. Então, sim, cobrimos vastamente sobre esses aspectos, e é bom nos mantermos informados sobre os eventos atuais, porque é isso que nos permite saber onde estamos no fluxo da história e de que o fim está muito próximo. Tudo bem. Obrigado, Will, por suas considerações. E isso era tudo o que o tempo nos permitiu para hoje. Nós gostamos de ouvir nossos ouvintes em todo o mundo. Continue enviando-nos quaisquer comentários ou perguntas que você possa ter. Basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Você também poderá nos enviar pedidos de oração. Oramos por cada um dos pedidos que recebemos. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Debbie Morrison estava em seu limite. Ela era uma mãe solteira com um filho recém-nascido, morando em uma nova cidade, longe de qualquer membro de sua família que pudesse lhe ajudar. Ela se sentia sozinha e muito vulnerável. Quando você é pobre e não tem apoio algum, é muito desesperador quando as coisas estão dando erradas, e Debbie estava assustada. Os Estados Unidos não têm muitas opções em transporte público e o carro dela havia parado de funcionar. Como ela iria para o trabalho percorrendo 48 quilômetros sem um carro? Como ela poderia sustentar seu filho se ela perdesse o emprego? Desesperada, ela clamou a Yahweh por socorro. Pai, tenho tentado lutar por minhas próprias forças, mas estou perdendo essa batalha e já não posso mais lutar. Eu preciso de tua ajuda. Eu preciso que tu me mostres que tu podes cuidar de mim e do meu filho. Algumas noites depois, Ben, o marido de uma amiga, ligou para Debbie e perguntou se ela poderia se encontrar com ele na concessionária onde ele trabalhava. Ben e sua esposa Laura eram devotos cristãos que Debbie tinha muita consideração. Ela não sabia ao certo do porquê ela deveria ir à concessionária, mas Ben disse que Laura estava precisando de uma babá. Tudo o que Debbie precisava fazer era confiar e ir até lá. Já na concessionária, Ben aproveitou a oportunidade e mostrou um carro que eles tinham acabado de receber de uma negociação com um casal idoso. Era um Buick seminovo com todos os opcionais. Tinha transmissão automática, vidros elétricos, ar quente e ar-condicionado e até um bom rádio. Inclusive estava equipado com piloto automático. Era um carro de único dono e com todas as garantias de funcionamento. Debbie simplesmente amou o carro, mas ela sabia que aquele veículo estava totalmente fora de suas condições financeiras.
Esse carro é lindo, disse ela a Ben, mas eu nunca poderia pagar por algo desse tipo. Ben, quanto você tem? Perguntou ele. Sentindo-se tola, ela disse a ele que ela tinha somente R$5.000 que ela havia economizado. Era tudo o que ela tinha e nem um centavo a mais. Que coincidência, ele sorriu. R$5.000 é exatamente o que este carro custa. Ele a entregou as chaves e solicitou para que ela fizesse um test drive enquanto ele terminava a papelada. Nesse inteirim, Debbie não conseguia parar de chorar e A tinha ouvido sua oração. Ele tinha ouvido e respondido muito mais do que qualquer coisa que ela ousou sonhar. Ela sabia que o carro custava muito mais do que R$5.000 e que Ben e Laura estavam pagando o restante do seu próprio bolso. Mais tarde, ao pensar na maneira maravilhosa como Yah havia respondido à sua condição desesperadora, ela percebeu que foi exatamente isso que Yahushua fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou muito mais do que poderíamos pagar por um presente que nunca poderíamos ter comprado. Em troca, Yah apenas pede que demos a ele tudo o que temos, nós mesmos. Para aqueles que se rendem totalmente a Yah, não há nada impossível para que Yah possa resolver, muito menos nenhuma dificuldade tão grande que ele não consiga solucionar. Filipenses 4, versículo 19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Yahushua cada uma de vossas necessidades. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas há uma passagem que eu gostaria de ler antes de encerrarmos, que é Tiago capítulo 1, versículos 2 a 6. Novamente, livro de Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 6. Esses versos nos dão uma perspectiva realmente única sobre as provações e o papel da paciência durante as provações. Tudo bem, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Yahuwah, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Hebreus 12, versículo 1 nos diz para que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Uma grande parte dessa resistência é ser paciente sob as provações e continuarmos a confiar em Yah, mesmo quando as coisas parecem estar desmoronando em nossa volta, da mesma forma como fazemos quando as coisas estão indo bem. Eu gosto dessa passagem que você acabou de ler de Tiago, porque ela nos diz que há um propósito para as provações que nos sobrevêm. Esse propósito é testar nossa fé, e é apenas quando a fé é testada que nos tornamos mais fortes. Parece que Tiago está descrevendo um processo. As provações testam nossa fé. Uma fé testada é uma fé forte. Uma fé forte produz paciência e confiança. Paciência e confiança trabalham em nós, desenvolvendo em nós um caráter que se assemelha ao de Yah. E observe que à medida que avançamos nesse processo, qual é o resultado? Uma fé mais forte que permite que peçamos a Yah o que precisamos. E é exatamente disso que precisamos para avançarmos pelos dias que à frente estão. Sim, a salvação é um presente gratuito e a própria fé é uma dádiva. Mas a menos que ela seja testada, não conheceremos nossas próprias debilidades. Então, não há nada como as provações para revelar o que guardamos em nosso coração? Isso não é verdade. A questão é que você não desenvolve a sua fé simplesmente estimulando fortes emoções em si mesmo, ou por pura coragem, determinação e o suor de sua camisa. Em vez disso, a fé é um dom. É o resultado natural de uma amizade íntima e terna com Yah como seu melhor amigo.
Essa é uma compreensão bastante importante a se concluir. Conhecer Yahuwah é amá-lo. Paulo entendeu essa conexão entre o quão bem um crente conhece e ama Yah e quanta fé está em ação na vida do crente. Na verdade, ele detalhou essa conexão em sua carta aos Gálatas. Em Gálatas 5, versículo 6, ele disse, abre aspas, porque em Yahushua Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé não é algo que qualquer um de nós pode conquistar, muito menos uma recompensa por ser justo, já que Romanos 3 afirma claramente, não há justo nenhum sequer. É sempre será um dom. Ao cooperarmos com Yah, alinhando a nossa vontade com a dele, nós poderemos ser agraciados com a fé do próprio Yahushua, e assim iniciaremos a obter vitórias. Eu gostaria, Will, de inserir uma pequena promoção para um programa recente que vai ainda mais além, porque a salvação é um presente, assim também como a justificação o é. E muitos pensam que a lei de Yah não está mais em voga, mas ela continua válida, e até a obediência é um presente concedido a cada um de nós. E uma vez que fomos galardeados com a própria fé de Yahushua, a obediência seguirá seu curso naturalmente. Assim como a fé, a obediência não é algo que conseguiremos produzir por nós mesmos. Tem que fluir de um coração que foi recriado ou que está precisando de ser transformado. Nós não temos que negar a perpetuidade da lei de Yah, porque nós sabemos que nós não conseguimos observá-la, e ele não espera que façamos isso. Sim, ele sabe que nós não conseguimos por nós mesmos. Certo, mas com o dom da fé, o dom da obediência entra em atividade. E é tudo por intermédio de Yah. Quando nos rendemos a ele, ele escreve sua lei em nossos corações. Ouça, querido ouvinte, enquanto eu leio 2 Coríntios 5, 17 a 19. Diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Yah, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yah estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Fecha aspas. Diz bem aqui que todas as coisas são de ou provém de Yah. E isso inclui a justificação e o dom da fé, que traz consigo o dom da obediência. É tudo por meio de Yah. Amém. 1 João 5,4 Porque todo o que é nascido de Yah vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer mais fé? Peça. Crie o hábito diário de encher sua mente com a palavra de Yah. E quando sua fé for testada, agradeça. Comece a criar o hábito todos os dias de conhecer o Pai em um nível pessoal e de uma forma individual. Bem, nosso tempo por hoje acabou. Esperamos que você se junte a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros.
Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.